7h10, damos início à sessão desse egrégio Tribunal Pleno, comunicando a todos que a sessão será gravada. Então, passo a pedir preferência, eu passo a chamar agora o nosso auditor, Dr. João Batista Pereira Neto, para o processo 4 da pauta 681/2022, mandado de garantia interposto pelo Esporte Clube Santa Luzia em face da decisão da Comissão Disciplinar da Liga Bragantina de Futebol, LBF. Com a palavra, nobre auditor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Trata-se de mandado de garantia, processo 681 de 2022, impetrado pelo Esporte Clube Santa Luzia em face de decisão proferida pela Comissão Disciplinar da Liga Bragantina de Futebol, LBF, no processo local de número 06/2022. A controvérsia naquele processo tinha como objeto a denúncia a respeito de uma partida realizada no dia 25/6 de 2022 entre o impetrante e o Nacional Esporte Clube. Referido certame acabou encerrado antecipadamente pelo árbitro por falta de garantia, aspas, em razão de atos praticados por atletas e integrantes da Comissão Técnica do Nacional Esporte Clube. É o que consta, pelo menos, da denúncia da Procuradoria lá de Bragança e da súmula da partida. A Procuradoria local postulou, então, que o Nacional Esporte Clube fosse considerado perdedor por WO nos termos do artigo 15, parágrafo 6º do Regulamento Geral local. No entanto, a Comissão Disciplinar de Bragança concluiu que o encerramento da partida teria decorrido de atos praticados por ambas as equipes. E com base nisso, aplicando o parágrafo 4º do artigo 15, manteve o resultado parcial do momento do encerramento antecipado da partida e não declarando, portanto, o WO do Nacional. Essa decisão não foi recorrida pela Procuradoria local e também não participou o impetrante como terceiro interessado. Inconformado, o impetrante ingressou com 2 mandados de garantia. O primeiro, 593/2022, que pleiteava liminarmente a suspensão do campeonato e a cassação, e ao final a cassação da decisão proferida pela comissão. Depois, impetrou o presente, 681, com os mesmos pedidos, suspensão liminar do campeonato e cassação da decisão, sob os seguintes argumentos. 1. Que a denúncia era inepta. 2. O Nacional deveria ter sido denunciado nos artigos 191 e 213. 3. Tinha direito líquido e certo a um julgamento justo. 4. O julgamento foi ilegal. 5. O encerramento antecipado da partida se deu exclusivamente em razão da conduta do Nacional. 6. O impetrante não teve oportunidade de se manifestar em relação à denúncia originária, embora impactado pela decisão. E 7. Um argumento adicional trazido no terceiro pedido de retratação apresentado à decisão liminar proferida pelo relator, adicionou o argumento de que o julgamento teria afrontado o princípio da publicidade por ter sido realizado a portas fechadas, aspas. O pedido liminar, como disse, foi indeferido em 3 oportunidades, o primeiro e depois em 2 ou 3 pedidos de retratação, mantendo-se assim o campeonato ocorrendo na sua normalidade. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao doutor procurador João Melo. Boa tarde a todos, senhor presidente, Patrick Pavan, demais procuradores aqui, nobre relator, defensores e demais presentes aqui nessa sessão. Vou procurar, já advertido pelo presidente, não ser enfadonho, nem prolixo. Então, para não ocorrer isso, não vou ser repetitivo, nobre relator, né? Conforme já dito, houveram aqui 3 pedidos liminares, né, não concedidos. Por último, tentou-se um pedido liminar, tentando anular essa decisão, no sentido de que não foi dada publicidade, que a audiência foi feita de portas fechadas, né? Eu acho que aí, com todo respeito, a defesa aí exerceu o jus esperneandi, né? Então, o parecer aqui da Procuradoria, né, pelo não conhecimento do mandado de garantia impetrado. É outro.
Obrigado, doutor Joel. Passo a palavra ao doutor procurador. O doutor patrão. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar todos a mesa no pessoal de Vossa Excelência. E, presidente, eu vou me estender um pouquinho, porque eu gostaria de deixar algumas coisas claras e pontuar. Conforme foi colocado pelo relator, esse problema se deu num jogo em que foi marcado um pênalti ao favor do impetrante, houve uma confusão, né? O clube que foi denunciado em sede de piso, ele não permitiu que esse pênalti fosse cobrado. O árbitro, se sentindo inseguro por toda a confusão que foi causada, encerrou a partida. Foi denunciado perante a Liga, né? Única e exclusivamente quem foi denunciado foi o Esporte Clube Nacional. No julgamento, a Liga entendeu que tanto o Esporte Clube Nacional quanto o Santa Luzia, ou impetrante, deram causa à não realização da partida. Ou seja, foi atribuído a culpa pelo não retorno na partida pela comissão julgadora. Inicialmente, o impetrante impetrou o mandado de garantia, alegando que única e exclusivamente que o julgamento ele era ilegal, porque não observou o regimento da competição, referido aqui pelo relator, o artigo 15, parágrafo 6º, que dizia que aquele que deu causa à partida teria que perder por WO. E, para isso, juntou vídeo, juntou depoimento, juntou o que ele entendia ser necessário para ver o seu direito assegurado. Esse mandado de garantia, ele não foi conhecido, não foi analisado o mérito dele sequer. O tribunal nem conheceu do mandado de garantia, porque entendeu que as alegações trazidas pelo impetrante não eram suficientes para demonstrar que estavam presentes ali um direito líquido e certo dele. Com essa informação trazida pelo tribunal, o impetrante novamente ingressou com mais um mandado de garantia, que é o presente. Nesse mandado de garantia, como não foi analisado o mérito do primeiro mandado de garantia, trouxe novamente a discussão e mais. Não trouxe somente essa discussão. Ele bateu na questão da denúncia. Ele falou que a denúncia foi inepta, porque a denúncia em julgamento de piso, não denunciou com base nos artigos do CBJD. Trouxe também que o julgamento em sede de piso, ele não respeitou o devido processo legal, porque foi atribuída a culpa. Foi reconhecida a culpa do impetrante, mas não foi dado o direito dele se manifestar. O impetrante juntou, né, nas suas razões, a cópia integral do procedimento em sede de piso. Não há uma linha intimando o impetrante, seja do julgamento, seja para que ele tome ciência de que foi reconhecida a sua culpa e que para ele possa recorrer. Ele não foi intimado da decisão. Ele entrou como terceiro interessado? Não. Por quê? Primeiro, porque ele não tinha sido denunciado. Segundo, porque ele não foi intimado da decisão. O julgamento, posteriormente à impetração do mandado de garantia, chegou ao conhecimento de que o julgamento ocorrido em Bragança, ele ocorreu às portas fechadas. Com essa informação, foi juntada duas ou três cartas declarando isso, junto com uma reportagem de uma TV local, onde o próprio repórter dizia que ele foi impedido de acompanhar o julgamento. Com essa informação, foi requerido novamente, apresentado para o tribunal e requerido novamente a liminar. O relator entendeu por bem, com base no artigo 3º, falou: o fato novo não pode ser juntado. Mas a verdade é que o impetrante alega, né, que não houve, ele tem o direito. O que é o direito líquido e certo? É aquele que não precisa ser posto, que não precisa ser provado, como, por exemplo, a defesa. Direito de defesa é posto. Como que é possível, em um julgamento, reconhecer a culpa de uma pessoa e não dar a essa pessoa o direito de defesa? Como é possível
exigir que o interessado ingressasse num processo, seja como terceiro interessado ou não, se não há uma linha de intimação intimando aquela pessoa para que ele tome ciência da acusação que lhe foi feita ou dos fatos que estão sendo atribuídos à sua pessoa, para que ele possa se defender. Não existe uma linha em todo o procedimento que demonstre que a Liga intimou o impetrante a tomar ciência do julgamento, uma vez que foi atribuído a culpa pela não retorno da partida à sua pessoa. Por essas razões, por entender que o direito de defesa ele é inconstitucional, ele é uma garantia constitucional. Ele é inerente à pessoa. Ele independe da condição da pessoa humana. Por entender que não foi dado ao impetrante o direito de defesa, o direito de ampla defesa, o direito de se manifestar sobre a culpa que lhe foi reconhecida em julgamento. O impetrante novamente apresentou um mandado de garantia. Essa é a primeira tese que ele trouxe. A segunda tese é que existiu sim uma ilegalidade no julgamento. Por quê? A gente que está acostumado com o direito desportivo sabe que 90% das decisões que são tomadas são baseadas na súmula, porque a súmula ela goza de uma presunção relativa de veracidade. Essa presunção relativa de veracidade, que está no código, ela foi relativizada por provas. Aonde estão essas provas? Cadê essas provas? Não existe uma linha sequer em que o auditor de sede de piso, no qual ele fundamenta a sua decisão, e ele diz quais foram essas provas. Ele fala que foi apresentado o vídeo. Mas o que dizia aquele vídeo? Cadê o vídeo? Por que o vídeo não foi juntado no processo? Aqui na federação, a gente junta o vídeo no processo quando é apresentado. Né? Acho que todos os tribunais, né, quando se é apresentada uma prova, ela automaticamente tem que vir para o processo, ela tem que acompanhar o processo. E cadê essa prova? Ela não está no processo. Você não consegue achar um segundo ou um link que vai te remeter ao vídeo que supostamente foi apresentado pela defesa, no qual foi apto a relativizar a presunção de veracidade da súmula que está presente no CBJD e convenceu o auditor de que o Santa Luzia teve a sua culpa, sim. Provou para o auditor que a culpa do Santa Luzia foi reconhecida, que a presunção de veracidade da súmula está relativizada pela prova difícil e, portanto, o Santa Luzia também é culpado pelo não retorno da partida. Não existe essa prova. Ora, o devido processo legal é garantia constitucional. Se a lei determina que todo procedimento, seja ele administrativo ou jurídico, tem que obedecer o devido processo legal, tem que ter a citação, tem que ter a apresentação, eu tenho que saber daquilo que eu estou sendo acusado. Sabendo do que eu estou sendo acusado, eu tenho que ter o direito de me defender daquilo que eu estou sendo acusado. Reconhecida a minha culpa, eu tenho que ser intimado a saber que, naquele ato, foi reconhecida a minha culpa e o que eu vou querer fazer com aquilo, se eu vou querer recorrer ou não. Não teve. O impetrante não foi denunciado, não participou do julgamento, porque o julgamento não há, no processo, citação de julgamento. A comissão, né, a Liga de Bragança, ela não intimou publicamente a sociedade para o julgamento. Veja, eu estou com a citação aqui do tribunal em mão. Toda segunda, quarta e sexta a gente recebe a citação. A Liga não fez isso. É crível exigir do impetrante, uma vez que ele não foi citado por uma vez que não é público
a citação do julgamento, é crime exigir dele que ele tinha que tomar ciência, ele tinha que ter tido lá, ele tinha que ter entrado como terceiro interessado, ele tinha que... Mas você não foi citado por nada. Legalmente falando, tecnicamente falando, ele não foi citado a nada. Se ele não foi citado a nenhum ato processual, entende a defesa que não é crível exigir conduta diversa dele. Ninguém é obrigado a recorrer se não é intimado de uma decisão. Ninguém é obrigado a se defender se não é intimado da acusação, do julgamento. Ninguém está obrigado a agir se não há intimação. E o fato é que o Clube Santa Luzia, o impetrante, desde o momento em que foi marcado o pênalti no jogo, ele está sendo prejudicado. Ele está tendo o seu direito líquido e certo ferido a todo e qualquer momento. Não foi cumprido o artigo do regimento. Mas para que serve o regimento se não é para ser cumprido? O regimento é claro. Ele fala que quem deu causa tem que perder para o WO. Se foi provada a culpa de uma pessoa, por que ele não perdeu para o WO? Ah, porque falou que a culpa era também dele? Então, peraí, o que o auditor deveria ter feito? Chamado ele para se manifestar ou intimar ele da decisão, e não foi feito isso. O julgamento não foi público. O julgamento não foi público. Por essas razões, e pela questão do tempo, a defesa vai requerer pelo conhecimento do mandado de segurança, uma vez que no primeiro mandado de segurança não foi analisado o mérito, ele não foi nem conhecido pelo tribunal, vai requerer pela sua procedência, requerendo que o julgamento em primeira instância ele seja anulado, porque não respeitou o devido processo legal, princípio constitucional, não foi respeitado a ampla defesa, não foi respeitado o contraditório, não foi respeitado o princípio da publicidade, e ele não foi intimado de nenhum ato processual. Obrigado, presidente. Eu agradeço. Passo a palavra novamente ao doutor relator, doutor João Batista Pereira Neto. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço as palavras da nobre procuradoria e do senhor defensor, que demonstrou aqui com brilhantismo a resignação do Santa Luzia. E eu gostaria de pontuar algumas questões que foram levantadas em tribuna, importantes para não parecer que a gente não analisou, que não foram analisados todos os detalhes. A questão aqui é muito simples. Há uma questão de forma que deve ser respeitada. E a questão de forma, ela decorre desde o início desse processo. Pelo que deu para perceber aqui das palavras do defensor, o principal direito líquido e certo que ele entende ter sido violado foi de não ter participado daquele julgamento. E ele diz: foi reconhecida a culpa do Santa Luzia, então deveria Santa Luzia participar do processo. Porém, no meu entendimento, e chama a atenção dos meus pares aqui sobre isso, a partida foi encerrada antecipadamente quando havia um empate. O empate era benefício do Nacional. Não houvesse qualquer denúncia, esse seria o resultado final da partida, né? A procuradoria local entendeu, na visão dela, aplicável o parágrafo 6º do artigo 15, que diz o seguinte: quando uma partida não se realizar ou for paralisada pelos motivos previstos no parágrafo 2º, assim se a não realização ou paralisação da partida nas hipóteses desse parágrafo se der por culpa de um dos clubes ou de sua torcida, o clube será considerado perdedor por WO. Ou seja, se não houvesse denúncia, manteria-se o empate. A procuradoria entendeu que era caso de WO. Só poderia ser denunciado o Nacional, pois a procuradoria entendeu que era o Nacional que havia causado o encerramento antecipado. Se fosse julgado improcedente a denúncia, como foi ao final, o resultado seria manter o resultado da partida. Então não haveria motivo para, na minha visão, o Sport Santa Luzia ser incluído no processo como denunciado, porque a procuradoria entendeu que a culpa era do Nacional. O que deveria, então, ter feito o Santa Luzia? Ingressado como interventor, né, como terceiro interessado. Artigo 55 CBJD,
até um dia antes do julgamento. Pois bem, não o fez. Eu não posso aqui, na análise do mandado de garantia, verificar se a decisão da comissão disciplinar foi justa ou foi correta do ponto de vista do mérito. Aqui eu preciso ver se houve uma violação de direito líquido e certo. E, na minha visão, a questão do impetrante não ter sido incluído como denunciado não é violação de direito líquido e certo. Ele não era denunciado. Ele poderia se beneficiar de uma decisão originada em uma denúncia do qual o denunciado era, de fato, nacional. Ou então ele poderia ingressar e colocar suas razões naquele julgamento. Aí o segundo ponto colocado é que não teria havido publicidade do julgamento. Olha, me desculpe, mas o processo traz argumentos de que a imprensa tentou entrar e não conseguiu. Era notório, estamos falando do campeonato local de Bragança Paulista, quartas de final, se eu não estou enganado. Todo mundo sabia. Pessoal do Santa Luzia, o tribunal, o nacional, a imprensa, todo mundo sabia. Deveria, e aí não importa também a data, deveria, com diligência, o Santa Luzia, com todo respeito, ter tomado as providências para, na forma do 55 do CBJD, ter ingressado antecipadamente. Então, na minha visão, esses dois pontos não trazem violação ao direito líquido e certo. Quanto aos demais argumentos, a questão se a decisão foi correta ou não, os argumentos que estão no mandado de garantia e que foram reforçados aqui na denúncia, por mais que possam ter fundamento de mérito, se o julgamento deveria ter sido a portas abertas ou não, se o pênalti foi correto ou não, mostram que são questões ligadas intimamente ao mérito da questão. Eu não posso analisar o vídeo, tem um vídeo lá, eu olhei, mas isso não pode ser razão do meu julgamento de mandado de garantia. Se foi proposital o interrompimento da partida por parte do Nacional ou não, se o juiz se sentiu ameaçado ou não, se as duas torcidas participaram ou não. Infelizmente, para fins de mandado de garantia, eu não posso analisar. Toda essa resignação compreensível, ela decorre do simples fato de que não houve intervenção de terceiro e de que a Procuradoria, por alguma razão, não se sabe qual, não recorreu da decisão local. Aquele era o momento para que fosse reformada ou reavaliada a decisão da Comissão Bragantina. No mandado de garantia, não há como. O artigo 88 do CBJD, peço vênia aqui para citá-lo, cita, prevê, conceder-se-á mandado de garantia sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação do seu direito líquido e certo. Eu não vi aqui uma ilegalidade manifesta, em especial nesses pontos aqui, de participação ou não do impetrante no processo inicial. E não vi claramente aqui um abuso de poder. Há uma resignação com o resultado daquele julgamento, que, justo ou não, ocorreu, na minha avaliação, com forma, seguindo o regulamento, e cujo resultado é insatisfatório, do ponto de, na visão aqui do esporte do Santa Luzia, tanto esportivamente quanto juridicamente. Infelizmente, me vejo aqui limitado à possibilidade do artigo 88 do CBJD, não consigo ver aqui espaço para conceder uma garantia que está intimamente ligada ao mérito. Em resumo, essas são as razões, senhor presidente, pelo qual eu reitero os argumentos que eu lancei aqui nas 3 decisões interlocutoras aqui de avaliação do pedido liminar, dos pedidos de reconsideração que foram apresentados, para negar, mas para não conhecer, na verdade, do mandado de garantia. Eu não vejo cabimento aqui no caso. Era uma situação clara e manifesta de um recurso na origem pela Procuradoria, que não ocorreu, ou então pela intervenção do Santa Luzia tempestivamente à época, o que também não ocorreu. Então, resumidamente, essa é pelo meu voto de não conhecimento do mandado, senhor presidente. Negando o provimento, como vota o doutor Juliano Pepe? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou acompanhar o relator na totalidade, presidente. Doutor José Aparecido de Oliveira?
Boa tarde a todos. Como já havia, o nobre advogado já havia falado, que o 593 fui eu que analisei, né? Então eu penso como o colega lá, então eu voto integralmente com o relator. Dr. Samuel Matias Bueno, Com o relator, senhor presidente. Dr. Paulo Palermo, Boa tarde, presidente. Eu vou confessar que eu estou tendente a abrir uma divergência. Me parece que se trata de uma questão eminentemente processual, de cunho processual. Porque sempre que a penalidade envolver a penalidade do WO, me parece que os dois times devam ser obrigatoriamente parte do processo. Me parece que é um dos casos de litisconsórcio obrigatório. Na medida em que o time não participa do processo, me parece que aí o erro, digamos assim, do procedimento não foi por parte da agremiação, mas por parte da procuradoria, que deveria ter obrigatoriamente chamado o time a participar do processo. Então, assim, eu entendo que ele não participando do processo, houve sim a violação do direito de defesa. Ainda que ele pudesse entrar e participar como terceiro interessado, obrigação maior teria a Procuradoria de chamá-lo ao processo. Esse é o meu entendimento. Perfeito. Alguém manifesta com voto de divergência? Só concede um mandado de garantia que determina que o julgamento seja realizado exatamente. Sim, eu estou concedendo a segurança. Não, só para constar. No voto de divergência, Só para... Aqui ele está pedindo a nulidade do julgamento, é isso? Não, teria que ser aqui conceder a garantia para anular o julgamento até o momento da citação do time, da agremiação que deveria participar do processo. Tá. A palavra aberta aos novos pares. Todo mundo mantém. Então, Julia, maioria com voto divergente do Paulo Palermo, foi negado o provimento. Isso, conhecimento. Tá. Júlia, você anota, por favor. Você vai ficar aí também agora, né? Processo 562/22, recurso interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva contra a decisão da terceira comissão disciplinar, que, por maioria dos votos, multou em R$ 2.500 a agremiação Instituto Estrela de Guarulhos, por infração ao artigo 204, combinado com 182 do CBJD. Com a palavra, o doutor relator, doutor Samuel Matias Bueno. Boa tarde a todos. Acho que esse microfone também não está funcionando. Está funcionando? Então, vou mantê-lo aqui. Ativo. Consegue me ouvir bem? Está funcionando? Vou falar um pouco mais alto, então. Bom, processo 562, Campeonato Paulista Feminino Sub-15, denunciado no Instituto Estrela de Guarulhos, e a recorrente é a Procuradoria da Justiça Desportiva. Basicamente, temos um caso aqui, que a Federação Paulista, visando fomentar a prática do futebol feminino, faculta as entidades de prática desportivas não filiadas à federação a solicitação de vinculação temporária feminina, para que com isso elas possam participar de competições de futebol feminino, desde que preencham determinados requisitos. Nesse sentido, o Instituto Estrela de Guarulhos, ora denunciado, requereu a sua vinculação, que foi autorizada, e assim participou do Conselho Técnico, a fim de que confirmasse a sua participação no Campeonato Paulista Feminino Sub-15.
Com a confirmação da participação do clube e a sua anuência, foram elaborados o regulamento específico da competição e a tabela do campeonato. Segundo a Procuradoria da Justiça Desportiva, no dia 24 de junho, um dia antes do início do certame, o clube enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol desistindo de participar da disputa, descumprindo, portanto, segundo a Procuradoria, as normas estabelecidas na Resolução da Presidência, número 1 de 2022, no regulamento específico do Campeonato Paulista Feminino Sub-15 e do Regulamento Geral de Competições da Federação. E assim, então, ela requereu a condenação do clube, né, nas penalidades previstas no artigo 204 e no artigo 191, inciso 3, né, ambos na forma do artigo 184 do CBJD. As folhas 7 e 8 consta o ofício do clube, né, em que ele traz o seu pedido de desistência e ele alega, resumidamente, que as atletas da categoria sub-15 estariam com dificuldades de fazer um novo RG no Poupa Tempo de São Paulo, por conta de agenda daquela instituição. As atletas que têm bolsa de estudo, em colégios particulares não podem, então, ser federadas, porque se assim fossem, perderiam essa bolsa de estudo. Tem também casos de atletas, ou teria casos de atletas que os pais se recusaram a dar a vacina da Covid-19 e também teriam se recusado a fazer os testes. E casos também de atletas sem certidão de nascimento, ou então que estariam danificadas e o cartório se recusaria a autenticar. Aí constam também o regulamento específico da competição, um termo de compromisso assinado pelo clube em que ele confirma a sua intenção de participar do certame, datado de 25 de maio de 22, a prova de que o Conselho Técnico foi realizado por videoconferência no dia 1º de junho, e o processo foi, então, julgado em primeiro grau no dia 13 de julho, oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do presidente, Rogério Francisco Marques. A defesa foi realizada pelo Dr. Rafael Rocha, que apresentou provas documentais, e o clube teria sido absolvido por unanimidade da infração ao artigo 191, e condenado por maioria ao pagamento de multa de R$ 2.500 por infração ao artigo 204, já combinado com o artigo 182, pelo benefício legal. A Procuradoria recorreu de tal decisão a fim de ver reformada a decisão no tocante à absolvição com relação ao artigo 191, incisos 2 e 3, e também pediu o aumento da pena aplicada. Em brevíssimas razões aqui, ela afirma que o abandono de uma competição após seu início é um ato grave e deve ser considerado a partir da publicação oficial da tabela do campeonato. Reforça o descumprimento dos termos da resolução da presidência, destaca que o RGC, o Regulamento Geral de Competição, veda a desistência de participação de competições mesmo antes do Conselho Técnico, salienta que o REC, o Regulamento Específico do torneio em referência, impõe medida a reprimir a desistência da disputa após o Conselho Técnico e alega, então, que o Instituto Estrela de Guarulhos violou 191, 2 e 3, sendo necessária sua condenação também nesse tipo legal. Sustenta que a pena aplicada foi mínima, sendo necessária a sua majoração, e que tantos fatos foram de maior gravidade que foi necessária a publicação de um novo regulamento específico de competição. Contra-razões do clube, as folhas 116 e 121, alegam cerceamento de defesa ante o indeferimento do adiamento do julgamento por mais uma sessão, afirma que a multa aplicada foi razoável, que já responde a processo administrativo, tendo sido condenado ao pagamento de R$ 25 mil. Aduz se tratar de clube de pouca expressão, requer a manutenção dos valores aplicados em primeiro grau ou, subsidiariamente, a condenação em patamares mínimos. Parecer da Procuradoria-Geral, opinando pelo provimento do recurso. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Samuel. Passo a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, conforme já bem elucidado pelo nobre relator, a súbita desistência da entidade denunciada causou enormes prejuízos ao campeonato. Houve, sim, uma redesignação na primeira data do julgamento e a parte não o fez. Então, nesse sentido, não dá para se alegar o cerceamento de defesa. Inclusive, o prejuízo foi tamanho que chegou-se a publicar um novo regulamento específico da competição, como comprovado no feito, nos autos. Então, nesse sentido, a Procuradoria pede que seja considerado os termos do artigo 191,
inciso 2 e 3, e que seja exasperado a pena de 2.500, porque no entendimento da Procuradoria ficou muito barato em razão dos prejuízos que causou. Com a palavra, doutor Patrono. Bem, presidente, eu queria registrar que eu participei do julgamento em primeira instância e eu já estou há alguns anos aqui na casa e eu nunca me senti tão desprestigiado nesse julgamento. Por quê? Para quem já está há um tempo também, conhece o trabalho do sindicato, o sindicato ele trabalha mais ou menos aí analogicamente com uma defensoria pública, né? A gente chega em julgamento e eu não sei quais os processos que eu vou atuar, porque eu dependo ou não da presença de advogado, né? Se o clube ele é filiado ao sindicato e não tem advogado, eu vou atuar naquela na hora. Tanto é que às vezes a gente dá risada porque eu tento defender o indefensável, né? Na hora eu tenho que criar uma tese, eu tenho que falar alguma coisa para tentar minimizar o máximo possível pro sindicalizado. Nesse caso especificamente, foi feita a denúncia, o presidente do Estrela de Guarulhos requereu o adiamento, esse requerimento foi deferido pela presidência. Semana seguinte, né, na sessão seguinte, ele compareceu e aí foi apresentado para o sindicato. Cheguei, conversando com ele, ele me explicou, né, todos os fatos. Eu solicitei para a presidente da comissão um novo adiamento. Ela, em princípio, ela me negou, falando que já tinha sido adiado, e eu expliquei a situação para ela. Falei, olha, presidente, eu estou pedindo adiamento agora, e eu vou fazer a defesa agora. Agora, ele está assistido pelo sindicato. Eu não conhecia do caso, tomei ciência hoje. Não fui eu que pedi essa desistência. E eu necessito que Vossa Excelência adie para mim para uma sessão, porque eu entendo que existem documentos que é capaz de provar a inocência dele, e se não é inocência, pelo menos reduzir muito a pena. E esse pedido me foi negado. E no julgamento até acabei me excedendo também, eu acabei demonstrando assim o que ele tinha na mão. Mas o fato é que, realmente, o Estrela de Guarulhos ele abandonou a competição, mas isso só se deu depois que ele recebeu o edital, ele recebeu o regulamento da competição um dia antes de se iniciar a competição. Ele participou da reunião, Na reunião não foi apresentado o regulamento da competição. Ele recebeu esse regulamento um dia antes de iniciar a competição. No momento que ele recebeu esse regulamento e verificou que não conseguiria cumprir o que estava ali determinado, e isso está provado nos autos pelo e-mail, a gente juntou, foi um dos documentos que eu consegui juntar no dia, ele a todo momento estava em contato com o departamento da federação, em conversas do WhatsApp, que eu gostaria de ter juntado nos autos, printado e ter colocado, para demonstrar que a todo momento ele estava sendo orientado pelo departamento da competição da federação. E o departamento da competição da federação, eu não vou saber, eu não me lembro agora, porque já tem um certo tempo, qual que era o nome da pessoa que estava em contato com ele, a todo momento orientando, não precisa fazer isso agora, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, até que chegou um momento, aos 45 do segundo tempo, que viram que realmente não seria possível apresentar a documentação que o regulamento da competição exigia, e nesse sentido ele encaminhou o e-mail solicitando que ele fosse retirado da competição. Por essas razões, né, que inicialmente, eu gostaria muito que o julgamento em primeira instância ele fosse, é um dos pedidos que ele fosse anulado, tá? E eu não lembro se eu sustentei isso nas razões do recurso, mas a defesa entende que nulidade, cerceamento de defesa, é matéria de direito público. Portanto, pode ser sustentado a qualquer momento, inclusive ser reconhecido de ofício pelo julgador. Não lembro se eu coloquei, mas se eu não coloquei, eu requeiro agora, né, que o julgamento em primeira instância ele seja anulado e que seja dada a oportunidade para o recorrido exercer o seu direito de defesa plenamente, porque a multa que está prevista para ele é uma multa pesada de R$25 mil. Ele já responde a processo administrativo da federação e já foi, inclusive acho que isso foi juntado nos autos, que ele está sendo condenado, está sendo requerido que ele arque com uma multa administrativa de R$25 mil. Por essas razões, por entender que
ele incorreu a culpa, a conduta dele foi orientada, foi a todo momento acompanhada pela Federação Paulista de Futebol. Inicialmente eu já pleiteio pela nulidade do julgamento e que seja dada a oportunidade do recorrido juntar nos autos as conversas, os prints, todos os documentos que ele entende necessário para provar o seu direito. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, eu gostaria de que fosse mantida a condenação, uma vez que, no entender da defesa, ela está de acordo com a legislação, uma vez que o 182A do CBJD, ele coloca que é de obrigação, que é de observação obrigatória, não é facultativa. É obrigatória do aplicador da lei, no momento da multa pecuniária, analisar a capacidade contributiva da agremiação. Como posto no relatório, é uma agremiação que ela não tem condições nem de se vincular à federação. Ela entrou com esse pedido de vinculação especial. A competição, por si só, por ser amador, já gozaria, né, o recorrido a 50%, a metade da pena, pelo artigo 182. Somado ao 182A, que não estipula limite mínimo e nem máximo, só diz que o julgador tem que analisar obrigatoriamente a capacidade contributiva. Por ser a Estrela de Guarulhos, a entidade desportiva de pouquíssima expressão, acho que ninguém aqui nem sabia que... Não sei se alguém conhecia o Estrela de Guarulhos, né, o que significa... O senhor conhece? Eu, particularmente, assim, eu nunca atendi o Estrela de Guarulhos aqui no sindicato, eu nunca tinha ouvido falar, eu conheço o Flamengo de Guarulhos, mas o Estrela foi a primeira vez que ele veio aqui para o sindicato. Por ser um clube de pequeníssima expressão, eu peço para Vossa Excelência que mantenha a condenação nos patamares estabelecidos em sede de piso. E se caso não for esse de entendimento de Vossa Excelência, que a majoração seja feita no mínimo possível, respeitando sempre o CBJD e os artigos já mencionados. Esse é o pleito. Obrigado. Obrigado, doutor. Só lembrando que aqui o senhor é muito bem-vindo e nunca foi desprestigiado. Tenho certeza disso. Eu só pontuei isso porque, assim, eu senti que é dado um tratamento diferenciado à Procuradoria e para a Defesa, entendeu? Nesse caso específico, assim, nessa comissão específica. Na comissão, tudo bem, mas aqui o senhor tem a certeza... Muito obrigado, presidente. Que aqui o senhor nunca vai ser desprestigiado, pelo contrário, é muito bem-vindo e a gente também nos honra quando o senhor está aqui à frente da gente, tá bom? Eu passo a palavra ao doutor relator para que profira o seu voto. Passo minhas as palavras do senhor presidente. Doutor Rafael, sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado por nos brindar com a sua combatividade. Estamos todos fazendo o nosso papel aqui. Espero que também, enfim, não se repita qualquer episódio que, né, o senhor alegou aí em primeiro grau, mas aqui, de fato, todos têm o seu tempo de fala. Partindo para o voto, aqui de início eu afasto essa preliminar de contrarrazões, né, de cerceamento de defesa. Como bem anotado pela Procuradoria-Geral, houve o adiamento do julgamento em primeiro grau por uma sessão. Quando esse julgamento foi realizado, a parte esteve presente, o presidente do clube estava aqui, foi representada pelo advogado, Dr. Rafael, prestou depoimento pessoal e juntou documentos conforme consta da respectiva ata. Até então, pelo menos formalmente no processo, não se vislumbrava, nem se vislumbra até o momento, nenhuma justificativa plausível para um segundo adiamento. Tampouco prejuízo ao direito de defesa e contraditório e, se assim o fosse, sequer recurso foi apresentado para esse fim, né? Então, haveria esse interesse recursal por parte, né, do clube. Então, em relação ao mérito recursal, tratando-se de uma pretensão manifestada somente pela Procuradoria da Justiça Desportiva, é que resta examinar apenas duas questões. Se a conduta do clube também seja infração ao artigo 191, em respectivas combinações, e 2, a dosimetria da pena fixada em primeiro grau. Essa consideração é relevante para que se esclareça a desnecessidade de se perquirir novamente os fatos que fundamentaram a denúncia, eis que em conteste e controvérsia o episódio da desistência da disputa da competição por parte do clube denunciado,
a despeito de suas pretensas justificativas para tanto, e elas até foram relatadas aqui e agora repisadas pelo Dr. Rafael. Então, quanto à primeira questão a ser pontuada, eu acho importante aqui conferir, né, e ler, peço vênia a todos, os artigos 183 e 184 do CBJD. 183 diz o seguinte: quando o agente, mediante uma única ação, pratica duas ou mais infrações, a de pena maior absorve a de pena menor. Por sua vez, 184 fala que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplica-se, então, cumulativamente as penas. Em complemento, os artigos 191 e 204 do CBJD dizem o seguinte: deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento. Inciso 2, deliberação, resolução, determinação, exigência, enfim, ou qualquer ato normativo da entidade de administração do desporto a que estiver filiado ou vinculado. E 3, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento geral ou especial da competição. E já o artigo 204 fala do abandono da disputa de campeonato após o seu início. No presente caso, senhores, está claro que a conduta do clube ao desistir da disputa da competição menos de 24 horas antes do seu início e após ter firmado o respectivo termo de compromisso de participação, bem como após a realização do conselho técnico, configura frontalmente a infração tanto ao dispositivo do artigo 191, 2 e 3, porque viola o artigo 3º da resolução da presidência, número 1, o artigo 10 do RGC e o artigo 37 do REC, quanto também viola o artigo 204, pois eu perfilho do entendimento de que a divulgação da tabela de jogos configura o início da competição, ainda que não dos jogos em si. Nada obstante essa dupla, ou quiçá tripla infração, entendo que se aplica ao caso o artigo 183, porque essa conduta decorre de uma única ação, que é justamente a manifestação formalizada pelo presidente do clube, no dia 24 de junho, por meio da qual, de maneira unilateral, o signatário afirma categoricamente que, abre aspas, estamos desistindo de participar do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, categoria sub-15, promovido pela Federação Paulista de Futebol, fecha aspas. Então, dado o contexto temporal em que tal manifestação ocorreu, há aqui uma única ação, que enseja, no plano prático, tanto a desistência quanto o abandono, porque, repita-se, não só a tabela já havia sido publicada, como já no dia 26 de junho, às 9 da manhã, o próprio Estrela de Guarulhos faria um jogo contra a equipe Primavera. Então, embora eu entenda como caracterizadas duas infrações, a do 191, concomitante com a do artigo 204, reputo elas decorrentes de uma única ação, materializada no referido ofício. E por isso eu entendo não ser o caso da aplicação cumulativa das penas, tal como previsto no artigo 184, que, repito, incide na hipótese da prática de mais de uma ação ou omissão. E sim o caso da aplicação do artigo 183, pelo que então a pena maior absorve a menor. Nesse aspecto, tomei o cuidado de anotar um aparente erro material entre o voto relator da terceira comissão disciplinar, as folhas 104, e a respectiva ata de julgamento, de folha 102. Porque na ata consta que a agremiação teria sido absolvida, por unanimidade, da infração do 191. Enquanto no voto está destacado que o artigo 191 foi absorvido pelo artigo 204. E eu destaco visualmente aqui com prints no meu voto os trechos do processo fazendo referência a isso. Então, privilegiando o voto por quanto conteúdo em relação à ata, por quanto forma, eu entendo que a própria terceira comissão disciplinar também entendeu pela violação do artigo 191. Tendo apenas considerado a absorção da pena prevista em tal artigo, que não foi dita qual seria, por aquela aplicada em relação ao artigo 204. Então, nessa ordem de ideias, é que cabe, então, analisar a segunda questão objeto do recurso, que é a dosimetria da pena. Então, a esse respeito, e evitando aqui a repetição de tudo que já está colocado nos autos, entendo também como grave a conduta da agremiação nos contornos em que se deu, e partindo dessa premissa, enquadrando ambas as infrações, 191 e 204, no âmbito das suas tipificações, a partir da única ação, considero mais sensíveis as condutas previstas no 191, 2 e 3. O clube violou a resolução da presidência, violou a RGC e violou o REC. E as supostas justificativas apresentadas para tanto não merecem acolhida, embora sequer devam ser reanalisadas, e o impacto na organização do campeonato foi crítico. Inclusive, a demandar a reorganização da tabela e a divulgação de um novo REC,
literalmente à véspera do início da competição. Então, nesse aspecto, e tomando por base a própria pena administrativa de R$ 25.000 imposta ao clube, é que entendo aplicável o mesmo montante na esfera judicial desportiva, mantendo-se a incidência agora do 182, haja vista se tratar de competição envolvendo apenas atletas não profissionais. Por sua vez, quanto à pena aplicada pela terceira comissão disciplinar referente à violação ao artigo 204, no valor de R$ 5.000, reduzida para R$ 2.500, em razão do citado benefício, entendo também pela sua majoração para R$ 10.000 e manutenção também do benefício. Agora, já encerrando, considerando então que a infração ao artigo 91 foi aplicada a pena de R$ 25.000 por esse relator e a infração ao artigo 204 foi aplicada a pena de R$ 10.000, e que incide, no caso, o artigo 183, por se tratarem de duas infrações decorrentes de uma única ação, e, portanto, a pena maior absorve a menor, e incide também o 182, a conclusão a que se chega é de que o clube deverá ser apenado ao pagamento de R$ 12.500. Então, pelo exposto, eu voto pelo parcial provimento ao recurso da Procuradoria para reconhecer a infração a 191, 2 e 3, aplicando ao clube a pena base de R$ 25.000, reduzida para R$ 12.500, bem como para majorar para R$ 10.000 a pena base aplicada pela infração ao artigo 204, reduzida para R$ 5.000, pelo artigo 182 também, ficando essa pena de R$ 5.000, então, absorvida por aquela de R$ 12.500, em razão da aplicação do artigo 183. Esse é o meu voto. Como vota Dr. Juliano Pepe? Com o relator, presidente. Dr. João Batista? Também com o relator, senhor presidente. Dr. José Aparecido de Oliveira? Voto com o relator, presidente. Dr. Paulo Palermo? Eu gostaria de cumprimentar o nobre advogado que fez a sustentação oral do caso, mas desta vez, doutor, não, entendo que não houve desrespeito às regras processuais. E vou votar integralmente com o relator, até porque aqui me parece que a agremiação é que desrespeitou, depois da adesão feita, o abandono do campeonato. Então, eu vou acompanhar integralmente o relator. Eu vou votar também com o relator. Passo agora, agradeço ao doutor Rafael, obrigado, doutor. E eu passo agora o processo 276/2022, recurso interposto com pedido de efeito suspensivo pelo Esporte Clube Noroeste contra a decisão da terceira comissão disciplinar que, por unanimidade, suspendeu por 2 partidas o atleta Jefferson Alves Vasconcelos por infração ao artigo 250 do CBJD, suspendeu por 2 partidas o auxiliar técnico André Luiz Mesquita Martins do Noroeste por infração ao artigo 258 do CBJD, suspendeu por 5 partidas o treinador de goleiros Bruno Daniel Martins do Noroeste por infração aos artigos 258 e 254A do CBJD. O clube desistiu do recurso voluntário referente ao denunciado Bruno Daniel Martins. Com a palavra o doutor relator, doutor Juliano Pepe. Pois não. Do outro. Tá, cara. Obrigado, presidente. Vou dar a leitura início à leitura do relatório. É o recurso voluntário interposto pelo Esporte Clube Noroeste em favor do senhor Jefferson Alves Vasconcelos e do senhor André Luiz Mesquita Martins, pugnando pela reforma da decisão proferida pela terceira comissão disciplinar, que condenou o atleta por infração ao artigo 250 caput do CBJD em 2 partidas, e o auxiliar técnico André por infração ao artigo 258 do CBJD, também em 2 partidas, pelos fatos ocorridos no jogo entre Esporte Clube Noroeste contra o Esporte Clube São Bernardo, em 7/5/2022, pelo Campeonato Paulista da Série A3 Profissional. Consta na súmula que o atleta Jefferson foi expulso por, após ser golpeado por seu adversário de número 5, senhor Alexandre Luiz Fernandes, revidar com um soco, com uso de força excessiva e com a bola fora de jogo. Já do auxiliar técnico André Luiz, consta expulso com cartão vermelho direto por adentrar ao campo de jogo para comemorar o gol de sua equipe.
Em resumo, a tese recursal apresentada alega que deve-se entender o contexto da partida em questão, uma vez que se tratava do acesso em disputa para a Série A2. Em relação ao atleta, que a falta cometida teria sido uma infração comum de jogo, que diante de uma agressão sofrida por um jogador adversário, teria somente reagido a uma injusta agressão. Assim, requer a aplicação do artigo 180, inciso 5º, que o fato de ter sido a infração cometida em desafronta à grave ofensa moral é uma circunstância que atenua a penalidade. Ainda que seja levada em consideração a primariedade do atleta, requerendo, por fim, a absolvição deste. Já em relação ao auxiliar técnico, alega que teria ocorrido uma confusão por parte dos auditores, isto porque, no acórdão lavrado, consta o voto da relatora condenando o atleta a uma partida de suspensão, diferente do voto proferido em sessão de julgamento. Que tal confusão haveria um empate na votação e, consequentemente, a pena aplicada seria a mais benéfica, que seria a pena de uma partida. Que o ato cometido teria ocorrido sob o calor da emoção, que a denúncia correta seria a de invasão de campo e não a prevista no artigo 252, e, por fim, requer a absolvição. Em resumo, as contra as razões recursais, a Procuradoria requer a manutenção da decisão, que a prova de vídeo é inequívoca do ato praticado e que seja mantida a decisão da comissão disciplinar. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Juliano. A palavra, doutor Joel. Senhor presidente, aqui está evidente que houve um revide, houve uma agressão e houve um revide por parte do atleta Jefferson, né? Razão pela qual creio que foi muito bem classificado no artigo 250. Da mesma forma, em relação ao auxiliar técnico, né? Comemoração foi indevida, embora imbuído de emoção, cometeu uma conduta antidesportiva. Então, nesse sentido, o parecer da Procuradoria é pela mantença da decisão de primeira instância. Obrigado. Passo a palavra para o doutor. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. É com muita honra que estou aqui diante do Pleno pela primeira vez. É um prazer, sempre foi um objetivo na minha carreira, a partir do momento em que optei pelo direito desportivo e por a minha vontade de participar da justiça desportiva, participar aqui de uma sessão do Pleno é realmente um objetivo atingido na minha carreira. Bom, posteriormente, gostaria só de contextualizar a denúncia da Procuradoria. Eu trouxe até em vídeo, mas acho que eu tenho transcrito aqui o que foi dito pelo procurador. No momento, se os senhores me permitirem a leitura da transcrição do que foi dito pelo relator em relação ao auxiliar técnico. Bom, isso no vídeo estaria no minuto 31 e 44 segundos da sessão de julgamento. Abre aspas. Ali era realmente um momento de comemoração, mas o nosso entendimento, por mais que eles tenham admitido aqui, tanto Bruno quanto André, de que ingressaram no campo de jogo, ainda assim a Procuradoria mantém a tese apenas do 258, por um eventual ato antidesportivo, alguma situação, mas não a invasão propriamente dita. Porque ali realmente era um momento de comemoração e a gente entende que o gol é o ápice do esporte de futebol. Então, o nosso entendimento é de que esta comemoração em si, com ingresso no campo de jogo, no nosso entendimento subjetivo, não deveria ser alvo de punição, razão pela qual a gente não denunciou pelo 258B. Bom, novamente, o nobre relator já fez o relato a respeito do contexto do jogo, mas acredito ser importante repisar que se tratava da semifinal do Campeonato Paulista A3, Série A3. Era um jogo extremamente relevante, valia vaga para acesso à Série A2. O Noroeste não disputava a Série A2 há 8 anos. E aos 36 minutos do segundo tempo, saiu o gol do Noroeste que daria o acesso ao clube. Nesse momento, obviamente, os atletas extravasam a comissão técnica e isso foi
inclusive considerado pela Procuradoria, entendendo que a invasão de campo ali era praticamente inexigível qualquer outra conduta do auxiliar técnico, essa suposta invasão de campo. Não xingou ninguém, não criticou, não gritou, não fez nada para ofender qualquer outra pessoa, não tem qualquer infração à ética desportiva, que é o que prevê o artigo 258. O artigo 258B seria o adequado caso a intenção da Procuradoria fosse denunciá-lo pela invasão de campo. Mas não é isso que ocorre. Eles entendem que a invasão de campo aí não deveria ser denunciada, não deveria ser alvo de denúncia. Razão pela qual denunciam em eventual invasão de campo, eventual conduta antidesportiva. Na súmula, que apesar de gozar da presunção de veracidade, ela é descaracterizada nas duas denúncias. Tanto do atleta Jefferson, que supostamente teria dado um soco, mas a Procuradoria, ao ver o vídeo, entende que não houve soco, entende que foi um mero empurrão, razão pela qual acertadamente denuncia pelo 250, e, apesar do árbitro falar da invasão, eles entendem que não deveria ser denunciado. Então, se a Procuradoria entende que o auxiliar técnico não deveria ser denunciado pela invasão, e a única prova a respeito de eventual conduta antidesportiva é a súmula, que não fala em nenhuma conduta antidesportiva, apenas a invasão, que não deve ser apenada, solicita a defesa pela absolvição do auxiliar técnico, tendo em vista que não há qualquer prova a respeito de conduta antidesportiva praticada. Somente a invasão, que novamente não deve ser apenada, entendimento até mesmo da nobre Procuradoria. Já com relação ao atleta, como já adiantado, a Procuradoria entende que, após assistir o vídeo, após a análise do vídeo, não houve agressão, porque pela súmula do árbitro, deveria ser enquadrado no 254A por soco. A nobre relatoria entende que não há soco, há somente um empurrão em forma de revide, porque o atleta inicialmente também sofreu um ato hostil, segundo a Procuradoria. Ocorre que esse ato hostil do atleta adversário foi um empurrão em seu rosto, ou o atleta também com a mão em seu rosto, e os senhores hão de concordar comigo que, ao ser empurrado no rosto, estar sofrendo vou utilizar a palavra agressão, não agressão física no sentido 254A, mas uma ofensa ao atleta, não há qualquer outra reação que deve ser esperada que não seja a de um ato para coibir essa ofensa que o atleta está sofrendo. Se o atleta está tem uma mão em seu rosto, a atitude natural do atleta é empurrar o adversário para que essa ofensa a ele pare, cesse imediatamente. Não é de se esperar que o atleta permaneça inerte a sofrer um ato hostil. E, nesse caso, a súmula e também a denúncia informam que o atleta não agiu primeiro, ele agiu como uma consequência do ato do atleta do São Bernardo. Nesse caso, me parece difícil que sejam aplicadas as mesmas punições para um atleta que nada estava ocorrendo. Esse atleta pratica um ato hostil e o outro atleta que o faz só para se defender. Não há como dizer que os dois atos foram iguais. Em sessão de piso, na comissão disciplinar, o entendimento foi de que o atleta, de que ambas as condutas foram exatamente iguais. E, tanto pela súmula, quanto pelo vídeo e até pela denúncia da Procuradoria, não é o que ocorre. Em razão disso, a defesa solicita pela diminuição da pena do atleta, na verdade, pela absolvição inicialmente, tendo em vista que não há conduta diversa que deveria ser, não é esperado qualquer outro tipo de conduta que não esse que foi feito pelo atleta. O atleta não agrediu, o atleta não fez nada, apenas fez cessar a ofensa que sofria. Caso assim não entendam, solicita pela redução para uma partida convertida em advertência, tendo em vista o atleta ser primário e que agiu de forma a cessar a agressão, a ofensa que sofria.
e em relação ao auxiliar técnico que seja absolvido, tendo em vista que não praticou qualquer fato que possa ser enquadrado no artigo 258. Muito obrigado. Agradeço a palavra, parabéns pela explanação. Passou a palavra da voto o doutor Bruno Pepe. Obrigado, presidente. Doutor, seja bem-vindo ao tribunal. Parabéns pela sua primeira vez aqui. Bom, vou passar o voto do recurso. Em relação ao atleta Jefferson, vou começar pelo atleta. Me chamou a atenção uma questão. Ao analisar a prova de vídeo, a defesa alega que ele teria reagido a uma agressão sofrida. Mas me chamou a atenção na súmula que, na verdade, o árbitro coloca que ele o expulsou por ter revidado uma agressão do atleta de número 5, o senhor Alexandre. E nas imagens fica claro que ele reage a uma agressão ao atleta de número 15. Então a expulsão dele não se dá por ele ter devolvido um empurrão sofrido pelo atleta de número 15. A expulsão dele se dá na súmula pela agressão simultânea, como mesmo diz a Procuradoria, no lance com o atleta de número 5. E o árbitro, se a gente analisar as imagens, ele está a menos de 1 metro do lance. Ele está de frente para a jogada. Eu chego a dizer até que a imagem que o árbitro tem ali é melhor até do que a câmera que a gente está enxergando aqui no vídeo. Porque ele está a 1 metro e bem de frente para o lance. Então, eu não concordo com a tese de defesa de reação à justa agressão. E eu entendo que a prova de vídeo deixou muito claro que houve um ato desleal e hostil, conforme pleiteado pela Procuradoria. Quanto ao auxiliar técnico, em que pese as alegações da defesa quanto à questão de tipificação do artigo de invasão, etc., o fato é que este atravessou o campo para comemorar o gol. E uma outra questão que eu prestei atenção na prova de vídeo, você percebe que aqui no canto, o auxiliar técnico, no momento do gol, ele atravessa o campo pela área intermediária. Você consegue ver aqui pelo canto ele atravessando por entre os jogadores. O que para mim fica claro a atitude contrária à ética desportiva, independente da tipificação que tenha sido feita pela Procuradoria. E a alegação de que esse ato teria cometido por uma emoção da partida não atenua, no meu modo de ver, a atitude do recorrente, porque esta atitude dele poderia ter gerado uma briga generalizada entre os atletas. Do mesmo jeito que ele estava ali extravasando a emoção de um gol, de um possível acesso, do outro lado a gente tinha atletas e comissão técnica que acabava de sofrer um gol da possível perda do acesso, que até aquele momento era deles o acesso para a Série A2. Então aquilo poderia ter se transformado num tumulto generalizado. Então, assim, eu entendo que a dosimetria da pena aplicada pela comissão disciplinar foi acertada, ao qual eu mantenho a punição de 2 partidas para ambos os recorrentes. Então, presidente, para finalizar, diante do exposto, eu recebo o recurso voluntário e, no mérito, nego o provimento, mantendo a decisão da 3ª comissão disciplinar. É como voto. Doutor João Batista. Eu acompanho, senhor presidente. Doutor José Aparecido. Acompanho o relator. Doutor Samuel Matias. Eu também cumprimento o advogado, prazer tê-lo aqui conosco, que a gente possa se ver muitas outras vezes. Parabéns pela defesa, mas acompanho o relator integralmente. Doutor Paulo Palermo. Eu também cumprimento o advogado pela brilhante sustentação, mas eu voto com o relator, presidente. Agradeço por unanimidade, então. Foi mantida a pena de 1º grau. A última da pauta, processo 577/22, recurso interposto pela Ferroviária Futebol Sociedade Anônima contra a decisão da 3ª comissão disciplinar, que por unanimidade multou em R$500 e a perda de ponto em disputa em favor do seu adversário, por infração ao artigo 203 do CBJD. Com a palavra, nobre relator, doutor José Aparecido de Oliveira. Bom, presidente, é o processo 577/22, o recurso voluntário com pedido de liminar, recorrente Ferroviária Futebol Sociedade Anônima e recorrido 3ª comissão disciplinar. Campeonato Sub-15,
a relatora, doutora Alessandra Ambroc. Trata de um recurso voluntário com pedido liminar interposto pela Ferroviária, em face da decisão proferida pela terceira comissão disciplinar, onde, por unanimidade, condenou o recorrente à pena de WO com a perda dos pontos em favor do adversário Botafogo Futebol S.A., cumulada a aplicação da multa de R$ 500, conforme preconiza os artigos 203 e 182, ambos do CBJD, aplicados de maneira consubstanciada. No relatório e súmula do jogo, o árbitro relatou que, após aguardar 30 minutos do horário previsto para o início da partida, deu como encerrada, tendo em vista que o médico da equipe visitante, o Dr. Valdemar Pasqualino Júnior, não compareceu, alegando que se perdeu na cidade, pois não conseguiu localizar corretamente o estádio no qual aconteceria o jogo. Em sua defesa, a recorrente afirma que o site da Federação Paulista de Futebol informava que o local da partida seria no Complexo Esportivo Olé Brasil, Ribeirão Preto, e, na realidade, o local denominado para ocorrer a partida seria o CT Santa Íria, conforme pesquisa realizada em 14/7/22. Alega ainda que a delegação também foi levada a erro pelo mesmo motivo, mas o fato é que, mesmo assim, conseguiram chegar no horário da partida, ainda que com atraso. Já o médico, Dr. Valdemar Pasqualino Júnior, não teve a mesma sorte e não conseguiu chegar dentro do horário previsto para a realização da partida. E sua ausência ensejou a denúncia feita pela douta Procuradoria por infração ao artigo 203 caput do CBJD, o que resultou na perda dos pontos por WO em favor do adversário do Botafogo e multa de R$ 500. Este é o relatório, presidente. Passo a palavra, doutor Joel. Senhor presidente, conforme já elucidado pelo nobre relator, né, parece que o médico não excetuou esforços para chegar no estádio, o que aconteceu com os demais membros da delegação. A própria comissão técnica conseguiu chegar, ou seja, houve aí um desleixo por parte ou do clube ou do próprio médico e não chegar no momento oportuno, né? O caso aqui em si nem ensejaria recurso, porque a multa foi bem baixa, R$ 500, né? Nem, por esse motivo nem ensejaria recurso, né? Acho que o recurso foi impetrado mais pela questão da perda dos pontos, né? Então, nesse sentido, senhor presidente, a Procuradoria pede a mantença da decisão. Obrigado, doutor Joel. Está representado pelo advogado aqui, Ferroviária. Não? Então, vai lá com o Rafael, por gentileza. Só advogado próprio. Então, eu passo a palavra ao doutor José Aparecido por voto. O presente recurso voluntário com pedido liminar preenche os requisitos de admissibilidade, tempestividade, legitimidade de parte, adequação, interesse recursal e preparo. No julgamento da terceira comissão disciplinar, houve unanimidade de votos para acolher a decisão fundamentada pela nobre relatora Alessandra Cristine Ambrotti de Moura, que condenou o recorrente pela perda dos pontos por WO em favor do adversário Botafogo e multa de R$ 500, conforme o artigo 182 CBJD preconiza. Em análise dos autos, verifica inexistir relevância nos fundamentos invocados para fim de análise da medida liminar pleiteada, tanto que de fato fora indeferido, eis que há ausência de provas que atestem de forma sumária o direito invocado pelo recorrente, já que todos os clubes são notificados com antecedência quanto à data local da realização dos jogos promovidos pela Federação Paulista de Futebol, por circulares e através do Departamento de Competições, o que não deixa terreno fértil o bastante para o deferimento da medida liminar. Vale destacar que o regulamento da competição deve ser cumprido por todos os clubes e que o descumprimento do regulamento, por menor que seja a infração, resultará em sanção prevista cuja eficácia e aplicabilidade deve ser considerada a todos, sem qualquer distinção. Portanto, considerando que o árbitro cumpriu exemplarmente o que determina o regulamento e que, perante a ausência do médico da recorrente que obstaculizou o início da partida e que perdurou por mais de 30 minutos, não restou outra alternativa, senão o seu encerramento conforme recomendado pelo regulamento. Diante disso, coube à douta Procuradoria de Justiça Esportiva oferecer denúncia no artigo 203 caput, combinado com o artigo 182, que diz:
Artigo 283. Deixar de disputar sem justa causa partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão. Pena, multa de 100 a 100 mil reais, a perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Artigo 182. As penas previstas deste Código serão reduzidas à metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade partícipe de competições que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Diante do exposto, conheço do recurso voluntário com pedido liminar ora indeferido e, no mérito, nego-lhe provimento e ainda, sem retoques, mantenho a decisão proferida pela terceira Comissão Disciplinar de Justiça Esportiva para condenar o recorrente à perda dos pontos por WO em favor do adversário Botafogo, bem como a aplicação da multa de R$ 500, conforme determina o artigo 203, caput, e o artigo, combinado com o artigo 182, ambos do CBJD. É como eu voto. Aqui, só para fazer um esclarecimento, nós tivemos aqui, acho que na última sessão, só para por uma analogia, é o caso do que a ambulância não chega, né? Acho que foi até Vossa Excelência aí que fez esse voto. Eu acho que ela fica muito frágil, né? Porque se todos os clubes adotar isso, a ambulância não chegou, o médico não veio, nós vamos aí começar a anular, suspender todas as partidas, e aí o campeonato não vai acabar durante o ano. Perfeito. Tá certo? Passo então a votação. Nobre auditor Juliano Pepe. Com o relator, presidente. Doutor João Batista Pereira. Também com o relator, senhor presidente, só para complementar, né? Todo mundo chegou, exceto o médico. Então, difícil de tirar a responsabilidade do clube, né? Doutor Samuel Batista. Matias, perdão. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo Palermo. Também com o relator, presidente. Então, agradeço a todos, a presença de todos, a doutora Júlia, doutor Joel, nobres pares. Declaro encerrada essa sessão do TJD.